Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Bom Cia, podcast do projeto educacional School for Young Academics. Eu sou a Mari e hoje eu tô com FOMO porque a conversa vai ser sobre Monster X e eu não consegui ir no show, então eu sei que vai ser uma conversa muito boa com as nossas convidadas. Se você chegou, né, até aqui por causa do tema, que é o nosso querido Monster X, não deixe de seguir o nosso Instagram para saber em primeira mão os próximos temas. Siga também o nosso perfil nas plataformas de áudio, que agora o Poncia é em plataformas de áudio. Não deixe também de ativar as notificações para ser avisado sempre quando publicamos um episódio novo. Todos esses links vão estar na descrição do episódio. Então, vamos deixar nossas convidadas se apresentarem. Oi, gente, fiquem à vontade para se apresentar. Oi, gente, eu sou a Flávia. Eu sou da fanbase Central Mobembe, que é uma fanbase focada na organização de projetos e atualizações sobre o Monster X. Tivemos por trás da organização dos projetos do show que teve agora na terça-feira, no dia 9. Sou Mobembe há 8 anos. Eu conheci o Monster X no início de 2018. E quem me apresentou o Monster X foi uma amiga minha, que a gente se conhece há bastante tempo. Eu conheci ela via Twitter. E ela me apresentou e, por incrível que pareça, ela não é Mobembe, ela é Elf, mas ela gosta bastante de Monster X. Eu lembro que ela chegou pra mim e falou assim: "Eu tenho um grupo muito legal, já que você quer conhecer um pouco de K-pop, e eu tenho certeza que você vai gostar muito". E aí foi que ela me apresentou o MV de Hero, e aí eu fiquei, tipo, obcecada, e aí eu comecei já a procurar um monte de coisa, e o resto é história. Oi, gente, eu sou a Li, faço parte da Central MonBebê. A Central MonBebê, como a Flávia explicou, foi criada, né, com o intuito de atualizar sobre os meninos e também fazer projetos relacionados a shows, comebacks, streams e etc. A gente foi responsável, né, pelos projetos do show e eu sou MonBebê há 9 anos. Conheci eles por causa do MV de Beautiful e também através de uma amiga que não é um bebê, é Army, e ela usava uma foto do Ono com um dedinho no nariz, no perfil, e eu perguntei quem era, e ela me apresentou o MV de Beautiful, e foi amor à primeira vista. Eu fui atraída por causa do Mihawk, que é o nosso brasileirinho favorito, e depois daí o amor só foi crescendo e se fortalecendo a cada ano que se passa, e aqui estou eu, continuando obcecada por esses. Oi, gente, eu sou Letícia, eu sou uma das redatoras da Caos, que é um site, um portal sobre cultura pop asiática, a gente fala sobre várias coisas. Eu sou MonBebê desde 2020. Meu primeiro contato foi antes disso, quando duas amigas minhas literalmente me colocaram para poder assistir Hero. E aí eu falei, nossa, interessante, mas não foi ali que rolou nossa conexão, foi alguns anos mais tarde, quando eu realmente comecei a ouvir mais K-pop, etc. E aí eu entrei numa onda de assistir realities de sobrevivência. E aí um dos que eu assisti foi o No Mercy. E assim, desde o primeiro episódio que eu assisti, eu já tava sofrendo horrores, mesmo o grupo já formado e eu já sabendo exatamente quem ia, quem não ia. Foi. Aí depois dessa experiência, continuei acompanhando eles e não parei mais, assisti tudo que dava pra assistir. Eu conheci o Monster X com Hero também, em 2015? Acho que foi em 2015. Gente, é todo mundo aqui é MonBebê antiga. A gente costuma zoar que é Monbebe Jurássica, né, então tem as Monbebe Jurássicas, as Monbebês do meio e as Monbebe bebê. Oi, gente, eu sou a Juliana, faço parte da Montex Brasil. Eu sou MonBebê desde 2019. Conheci o Montex, sim, por acaso, que eu estava na fila do show do Shawn Mendes para comprar o ingresso. E aí eu vi uma fila para compra de ingresso de um show de K-pop. Eu fiquei assustada. E aí eu fui atrás de saber o que era o K-pop e o que, né, quais grupos faziam parte. E achei um vídeo no YouTube contando um pouco sobre o K-pop, e aí eu fiquei super em choque, assim, com as coisas que acontecem no K-pop. Não sei se vocês conhecem a Eric Menes e a Babi Do It, mas era um vídeo delas. Elas falaram um pouco sobre o Monsta X, que estava para fazer um show em 2019 aqui. Fui assistir um vídeo deles e na hora já me apaixonei. E aí estava próximo ao show de 2019, comprei ingresso na loucura, fui assistir, fiquei lá no fundão, na pista, e desde então me afundei no mundo do Monsta X e virei MonBebê. Vamos então começar o nosso
episódio realmente. Então hoje a gente vai relembrar a história do Monsta X, desde a estreia, após o programa de sobrevivência No Mercy, com o single Trespass, até a construção de uma identidade artística marcante que tornou o grupo reconhecível muito além das performances. E claro, também vamos passar pelas 3 vezes que o boy group esteve em solo brasileiro e a relação construída com os fãs, algumas delas aqui presentes, né, ao longo dessa trajetória. Então, antes de a gente iniciar realmente conversar aqui, eu queria fazer um breve resumo sobre o grupo. Né? Atualmente eles são 6 membros: o Shonu, que é o líder, Miyuki, Kyu-hyun, o Hyewon, o Jung-honey e o I.M, que é o Maknae. Eles debutaram no dia 14 de maio de 2015 na Starship, originalmente com 7 integrantes, incluindo o Ono, que deixou o grupo, né, infelizmente, em 2019. O nome do fandom é Monbebe, que a tradução literal é meu bebê, e o lightstick se chama Mondongi, com formato de diamante com o símbolo do grupo na parte interna, que pessoalmente é um lightstick lindíssimo. Eu sou apaixonadíssimo nesse lightstick deles. Eu sempre gosto de deixar, depois da introdução do grupo, os convidados que tiverem interesse de acrescentar algumas informações legais, algumas curiosidades sobre o grupo. Então, meninas, se vocês tiverem interesse, né, e quiserem fazer algum tipo de acréscimo de informação, ficam à vontade. Eu queria acrescentar, a Lightstick deles foi criada pelo Ono. Então, ele que fez o design todinho da Lightstick, eu acho que a versão 1 e a versão 2. A versão 3 já foi depois da saída dele, então não teve dedinho dele ali, mas querendo ou não ter um pouquinho da essência, né? Porque puxa um pouco das 2 primeiras versões, mas a primeira e a segunda foi criada por ele. Eu adoro quando o grupo ou algum membro do grupo se envolve no design do lightstick. É uma coisa muito... faz a gente ficar mais próximo, né? É uma coisa mais... acaba sendo mais pessoal, alguma coisa assim. Eu adoro. Então, o Monsta X, né, foi formado em um reality show competitivo. Como que vocês acreditam que esse início do grupo influenciou os integrantes e o grupo em si? Porque a gente tem vários tipos de formação de grupos, né, no K-pop. E alguns desses grupos, às vezes, são formados por reality show. O que vocês acham que o fato de ter tido esse reality influenciou? Eu penso que acho que o reality em si foi uma amostrinha do que seria, tipo, a vida deles na indústria como artistas e etc. Principalmente que eu lembro que no final do programa, depois que eles foram selecionados e tal, um dos jurados, eu não vou me recordar agora quem é que foi, mas ele falou: a jornada de vocês está só começando, vocês tiveram essa conquista agora, mas ainda tem um longo caminho pela frente para vocês se consolidarem como artistas e etc. Então eu vejo assim que o programa pode ter sido essa amostrinha, esse gostinho do que seria, né, a vida deles dentro da indústria e Pra mim, o No Mercy foi um programa muito difícil. E isso acabou criando, tipo assim, aquela mentalidade neles também de trabalho, perseverança e, tipo, depois de tudo que eles passaram no programa, né? Então, tipo assim, eles aprenderam a funcionar como uma equipe depois do programa. Porque eles ali estavam competindo entre si e depois eles tiveram que se adaptar praticamente pra virar um grupo. Então, assim, acredito que isso ajudou muito a construir a união, que a gente consegue perceber que o grupo tem, que eles são muito unidos. Tanto é que atualmente eles saíram de férias com o próprio dinheiro deles, eles estão em Nice nesse momento, curtindo a França. Então, tipo assim, eles são muito unidos. E passar pelo No Mercy fez com que essa união se fortalecesse ainda mais. Eu concordo com a Alice. O No Mercy foi uma pressão muito grande. Essa pressão fez eles terem muita intimidade. Eu acho que também um reality show ele coloca uma pressão a mais também, né, no grupo. Então, tudo é aumentado. Acho que questão de sentimento, pressão, tem que fazer, acontecer e dar certo. É uma preparação diferente, eu acho, de início de grupo. A gente percebe, assim, alguns outros grupos que também surgiram dessa forma. Eu acho que é meio triste e ruim quando uma pressão lhe forma caráter ou forma uma pessoa de uma maneira diferente, mas é a realidade, né? Acaba formando o artista diferente. Vocês acham que o fato de eles terem sido formados desse jeito ainda impacta alguma coisa na carreira deles agora, assim? Essa pressão que eles tiveram no início? Eu acho que sim. Eu acho que é um pouco brutal, né, os grupos formados por reality. Mas eu Uhum. acredito que eles se sintam muito pressionados ainda. Eu acredito que vários grupos sejam assim também,
Mas o Monsta X, às vezes, a gente vê uma coisa que se na mente deles aquilo não saiu perfeito, eles ficam, tipo, pensando, nossa, eu preciso melhorar mais isso na próxima vez. Ou eu vou dar o meu melhor na próxima vez. Então, eles são muito, muito, muito exigentes com eles mesmos, né? Então, eu acho que essa pressão desde o início e, tipo, a pressão na indústria do K-pop, porque a indústria do K-pop sempre mostra que o idol tem que ser perfeito, praticamente, né? Coisa Uhum. que, às vezes, é um tanto quanto estranho, porque somos seres humanos, e seres humanos também erram, né? Mas eu acho que, no geral, eles sempre prezam por, tipo, sempre dar o melhor e são bastante exigentes mesmo. Foi basicamente essa linha de raciocínio mesmo que eu tinha pensado. E olhando para trás, assim, o single Trespass marcou o início de tudo. Quando vocês analisam essa faixa hoje, em 2026, mais de uma década, né, após o debut, como vocês enxergam a evolução musical e a mudança na identidade sonora do grupo desde aquela época? Eles cresceram muito, né? Isso é notório, assim. São mais de 10 anos de carreira. E quando a gente olha assim pra trás e vê o single de estreia e tudo, a gente vê que, tipo assim, eles tinham a batida muito forte, tinham um rap muito forte, a coreografia muito forte. E, tipo, você conseguia enxergar a essência do Monsta X ali logo do início. Então, a partir daquele momento, eles foram amadurecendo, mas a essência eles nunca perderam, né? Ainda tem muitas músicas deles que ainda tem esse rap muito forte, muito presente. Ainda tem as coreografias muito presentes, mas com o amadurecimento e o crescimento deles a partir desses 11 anos de carreira, você consegue ver que eles começaram a mergulhar em outros caminhos também, utilizando outros tipos de som, como o Do What I Want, que é uma faixa que tem um sample, um funk brasileiro como base. Então, tipo assim, eles continuam utilizando coisas diferentes, mas ainda tem a essência deles ali. Então, eu acredito que essa evolução musical, a partir do single, né, do início, tudo, foi crescendo, crescendo, mas a essência você consegue ainda ver que é o Monsta X, entendeu? Não importa a música que você escute, você consegue, né, enxergar eles ali nas músicas deles, desde a música mais simples ou a música mais lenta, vamos dizer assim, ou até a música mais pancada, entendeu? Ainda tá ali o Monsta X. Eu gosto que o Monsta X, eles têm música para todos os gostos. Eu adoro indicar o Monsta X para quem às vezes não tá no meio do K-pop, porque eles têm música para todo mundo. Qualquer um que. Eu gosto mais de balada. Ah, eu gosto de música mais hip hop. Ah, eu gosto de mais pop. Ah, e. Vamos, gente, pra mim, o grupo que faz melhores músicas em inglês é o Monsta X. Eu sou louca, obcecada pelas músicas em inglês do Monsta X. Então, tipo assim, acho que a evolução deles musical foi muito boa. Eles conseguiram até mesmo se encaixar bastante nas épocas, né? Do K-pop, igual no começo da carreira, tava tendo aquela vibe mais hip hop, e aí eles tinham aquela vibe, e aí, de acordo com a indústria vai evoluindo, eles também vão evoluindo. É muito lindo de acompanhar. Eu concordo totalmente com você. Uma das coisas assim que me conquistou logo de cara quando eu fui para ouvir as músicas mesmo foi essa questão de ter um repertório variado assim. Você quer música agitada? Tem música agitada. Você quer um rap muito forte? Você tem um rap muito forte. Você quer uma coreografia para ficar encantada? Também tem. Você quer uma coisa mais lenta? E como você disse, os álbuns em inglês, para vocês terem uma ideia, até, tipo, na minha retrospectiva do Spotify do ano passado, All About You Love estava entre os álbuns mais ouvidos. Assim, esse álbum, quando eu ouvi ele pela primeira vez, foi assim, como se eu tivesse transcendido ouvindo as músicas. Enfim, Exatamente. eu amo esse álbum, assim, demais, 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 demais. Eu tô sempre ouvindo ele em algum momento. Eu queria falar um pouco sobre o álbum em inglês, é muito interessante porque ele consegue alcançar as pessoas que também não estão dentro do K-pop. Digo isso por experiência com uma prima minha, que ela não escuta K-pop, ela não gosta de K-pop, mas ela gosta dos álbuns em inglês do Monsta X, das músicas em inglês do Monsta X. Então é muito interessante eles terem investido também nessa parte, né, das músicas em inglês, dos álbuns em inglês, para alcançar também outras pessoas. E com isso acaba puxando eles também para a discografia em coreano. Aí quando você vê, você já tá escutando até as músicas em japonês. E quando você vê, já tá procurando as de chinês, porque eles também têm umas músicas em chinês. Então, tipo assim, quando você vê, já tá mergulhado, entendeu? Então, os álbuns em inglês é uma porta pra você conhecer o trabalho dele. E eu achei isso muito interessante. Eu concordo, assim, os álbuns em inglês
do Monsta X são maravilhosos e eles já falaram que, tipo, querem que nos álbuns ingleses o foco deles seja o vocal. Então, assim, uma coisa que me deixa muito feliz é que o I.Am está tendo chance ali também, e normalmente ele tinha um pouco de vergonha de mostrar o vocal dele, mas a gente vê como ele evoluiu, né, conforme foram vindo mais os álbuns em inglês. Então, eu acho isso muito legal. Eu acredito que os álbuns em inglês possam, como a Liz comentou, chamar pessoas que, tipo, não estão acostumadas com K-pop ou não acompanham. E eu acho que até pessoas de várias idades. A minha tia veio comentar, porque eu acabo passando as coisas pra ela, mas ela, tipo, ela simplesmente chegou pra mim e falou assim: "Eu amei o álbum Unfold, as músicas são maravilhosas". Assim, eu acredito que até se futuramente, quando eles gravarem novamente um álbum em inglês, fique maravilhoso. E eu acredito que se eles ampliarem um pouco isso e quiserem gravar até em outra língua, vai sair maravilhoso também, porque eu tô lembrando do single de Magnetic que tem junto com o Sebastian Yatra. Então, assim, se o Monstex quiser gravar em espanhol, eu sei que vai ficar maravilhoso também. E o quão esperto eles foram, né, de fazer isso para que as pessoas podem ouvir uma música e nem sabem que estão ouvindo K-pop. Então estão lá curtindo a música, gostando do que estão ouvindo e nem sabem que são coreanos que estão cantando. Então acho que uma expertise aí que Monsta X, eu concordo com a Flávia que qualquer língua que eles cantarem, eles vão fazer excepcionalmente bem, porque eles fazem tudo muito bem, tudo que eles se colocam pra fazer, eles fazem bem, eles entregam. E assim, vocês acham que o primeiro álbum deles é atemporal? Vocês escutam ainda muito o primeiro álbum deles? Eu escuto primeiro, mas assim, eu tenho um carinho muito grande pelo álbum Rush. Mas eu escuto porque eu acho que assim, eu consigo ver a evolução deles, né? A gente, obviamente, sempre tem uma favorita de cada álbum. Normalmente eu gosto, as minhas preferidas chegam a ser B-sides, mas eu tô sempre ouvindo. E eu acho que mesmo depois de tanto tempo, né, com ele já tendo 10 anos de carreira, ainda me dá uma sensação, tipo, de: "Nossa, como esse grupo é bom", tipo, ouvindo Três Pés hoje em dia mesmo assim, sabe. Exatamente, eu concordo que é totalmente. Eu ia até comentar quando você falou sobre o Street Pass, assim, o Monsta X, eles não mudaram a essência, né? Eles expandiram, então eles continuam com a mesma energia, com a mesma força. Então, para mim, é completamente atemporal, assim. Quando você olha a discografia deles, do primeiro ao último álbum, essa essência continua. Então, eu acho que vai sempre ser atemporal. Eu também acho. Mas no meu caso eu tenho um carinho especial pelo Fatal Love, porque foi meu primeiro comeback acompanhando eles. Então, às vezes quando eu tô meio nostálgica, assim, eu volto e aí eu ouço esse álbum e eu fico, caramba, que álbum, que grupo, nossa! E é engraçado que eu tenho tive uma relação estranha com One of a Kind, porque quando eu ouvi esse álbum a primeira vez, eu falei, Fatal Love é muito melhor do que esse álbum. Aí eu ouvi uma segunda vez, eu falei, nossa, mas essa música é muito boa. Nossa, mas essa aqui também é muito boa. E assim, aí quando eu vieram os meus dois álbuns, assim, que eu ouvia em sequência, assim. Eles ficaram um bom tempo, assim, entre os meus mais ouvidos, as músicas desses álbuns que eu tenho. E justamente porque acho que são, pelo menos pra mim, é os que têm aquela variedade, né, de que a gente consegue ver todas as habilidades deles e as capacidades que eles desenvolveram e aprimoraram ao longo da carreira deles, né? Eu escuto praticamente todos os álbuns, é muito difícil eu pular algum. Mas eu acho assim que é atemporal, não muda. Tipo, eu sou apaixonada por No Age. Tipo, assim, é uma música bem. Eu acho que quase ninguém. Eu acredito que poucas pessoas do fandom escutem, não. Poucas pessoas não escutem, na verdade, né? Poucas pessoas não escutem No Agent, mas eu sou apaixonada por ela. E eu tenho um carinho muito grande, como eu falava, é por Rush. Eu acho que, tipo assim, Rush estaria no meu top 1 ali, junto com Fatal Love e com No Limit. Sim, eu sou apaixonada por No Limit. E, então, assim, estaria mais ou menos ali no top, nos 3 primeiros álbuns, assim, que eu sou apaixonada. É impossível não escutar o primeiro álbum deles, porque por mais que pode passar 10, 20, 30, 40 anos, eu acho que eu vou continuar velhinha e escutando o primeiro álbum deles. Em que momento
que o Monsta X, né, inicialmente conhecido, né, por suas performances, que até hoje eles arrasam muito. Em que momento assim, vocês acharam que o Monsta X passou a ser mais reconhecido pela construção da sua identidade artística e dos seus conceitos, além de ser reconhecido, né, pelas performances maravilhosas? Eu acho, como a maioria dos grupos de K-pop, eu acho que quando debuta e tá no ano de Hulk, eu acho que a maioria dos conceitos normalmente é mais decididos pela empresa. Mas, na minha opinião, eu acho que o ponto que foi assim, que o Monsta X a gente viu que começou a criar uma identidade e chamar, tipo, uma atenção com coisas diferentes do que estavam acontecendo com os grupos da época, na minha opinião, foi quando começou a era Declan. Então, assim, se você comenta hoje, muitos Mobebos vão falar que, tipo, a era Declan começou, assim, com uma coisa totalmente diferente. Muitas músicas do Declan também são a favorita, né? Então a gente estava no meio do show e, assim, o povo surtou quando começou a tocar Beautiful. Então, assim, eu acho que, e na minha opinião, também um dos MVs mais lindos do Monsta X é All In. Cada vez que eu vejo esse MV, não importa quanto tempo passe, eu fico, assim, chocada. Parece que eu estou vendo, tipo, pela primeira vez, sabe? Então eu acho que a partir daí começou, assim, a entrar as eras aí, eras com histórias diferentes. Então a gente teve depois com o Dormammu e veio toda aquela história do relógio que voltava no tempo. Na verdade, eu sinto muita falta disso no K-pop, que são esses MVs que mostram histórias, sabe? Normalmente, assim, são umas performances muito bonitas, com um fundo muito bonito, mas eu sinto muita falta dessa parte, tipo, ter uma história e esperar o próximo comeback para continuar essa história que aconteceu no MV anterior. Eu sinto bastante falta disso. Eu acharia interessante, eu gostaria que o Monsta X voltasse com isso. Eu acho que move um pouco o fandom também. Eu lembro que o fandom ficava cheio das teorias e buscava coisas fora que poderiam explicar o que estava acontecendo ali no MV. Eu achava isso bem interessante. Sim, eu era louca. Monsta X, se vocês estiverem ouvindo, por favor, voltem. A gente gosta, tá? Com as teorias. Pra mim, o conceito dele, né, a construção de identidade, como a Flávia falou, começou ali nos Declan, e isso foi evoluindo, né? Quanto mais passava, mais eles iam desenvolvendo a sua identidade. Um fato muito interessante, com a construção da identidade deles a partir do Declan, isso influenciou muitos grupos de hoje em dia, né? Tipo assim, da quarta, da quinta geração. Então, como eu entrei em 2017, eu acompanhava só o Monsta X, eu acredito, e não acompanhava muitos outros grupos assim. Mas do que eu acompanhava, eu conseguia ver a questão dos outfits, das roupas, dos conceitos dos vídeos e tudo. E quando eu vejo hoje em dia os grupos, eu olho assim e falo, nossa, isso aqui é muito Monsta X. Isso aqui é muito Monsta X. Esse acessório aqui, tipo, o Ono usou. Esse acessório ali, o Show não usou. É uma coisa muito assim, que ficou muito forte, foi a era Alligator. Que, tipo assim, viralizou vários e vários e vários vídeos dele chegando nos programas de música, tudo, e eles andando, e era sempre em câmera lenta. E a roupa de Alligator foi uma coisa muito marcante, que eu sinto muita falta disso. Por favor, Monsta X, volta com o Alligator de novo, um conceito nesse estilo, sinto muita falta. E, tipo assim, foi uma coisa que marcou muito. E hoje em dia, quando você vê um grupo com uma roupa de couro coladinha, com renda, com aqueles harness, né, que é aqueles negocinhos que a pessoa coloca na roupa. Aí quando você vê isso, você já remete logo ao quê? Alligator, tipo, muitos grupos começaram a usar isso depois, né? Então a essência deles, a construção da identidade deles, os conceitos deles ficaram tão fortes ao ponto de conseguir influenciar outros grupos. E eu acho isso muito legal. Eu concordo com as meninas, mas eu queria também trazer que, para além dos palcos, para a parte musical, foi muito importante também os reality shows que eles fizeram. Monsta X-Ray, quem bom bebê que não ama Monsta X-Ray e ver eles brincando com crianças, a personalidade deles para fora do palco, sabe? A sensibilidade que eles têm além do palco. Então acho que isso também chamou muita atenção e trouxe pessoas de outros fandoms ou que estavam conhecendo o K-pop e se aprofundar neles a partir desses programas. Eu concordo com a Juliana também. Essa questão dos programas foi uma coisa que, assim, me deixou muito engajada, assim, pra acompanhar eles, principalmente os Monsta X-Ray, porque era simplesmente muito divertido e a gente, querendo ou não, acaba
de certa forma, se sentindo mais próxima, talvez, vendo o outro lado, outra versão deles, além daquela que a gente vê no palco, que a gente já adora, pode ver outras facetas deles, outros aspectos deles, que faz a gente gostar mais ainda deles, né? Fora que é divertido pra caramba, eles são muito engraçados, muito aleatórios, é muito legal. Eu concordo com a Ju e a Letícia. Além do Monster X-Ray, eu gosto muito do Right Now. Eu estava até assistindo com as minhas amigas, faz pouco tempo, reassistindo no caso, né. E, bom, recentemente a gente tem o Mamogu agora, mas eu acho que essa parte, do K-pop, de eles terem esses realities e esses programas, assim, é uma forma totalmente diferente do que a gente vê com outros artistas, principalmente aqui comparando com o ocidente. Então eu acho que, o diferencial para o K-pop que te faz chegar e você sentir um carinho pelos grupos e você aprofundar mais nesse mundo do K-pop, é essa coisa realmente dos realities te trazerem uma parte de você ficar mais próximo dele, ver um lado diferente, né, não somente a parte do artista, mas também um pouco como pessoa, então é uma coisa às vezes que, você tá estressado no dia, e aí você precisa desestressar um pouco, ou precisa de uma coisinha diferente. Normalmente, quando isso acontece comigo, eu coloco algum reality deles, e é batata que, assim, eu vou começar a dar risada, e aí vai dar aquela relaxada. Então, eu acho que isso é uma grande parte que eu vejo muitos fãs, né, não só MonBebê, mas de outros fandoms falar que essa conexão diferenciada que eles veem, relacionado ao K-pop e diferente dos artistas aqui do ocidente. E na visão de vocês, o processo mais autoral do grupo faz com que os fãs se conectem de forma diferente com a música? Eu acho que sim. Saber que, além de cantar, claro, e performar, eles estiveram envolvidos em alguma outra forma, seja escrevendo, produzindo, compondo, arranjando e etc. Não sei, eu sinto como se tivesse mais uma parte deles ali. E eu gosto muito. É o tipo de curiosidade que eu gosto de saber quando eu tô conhecendo algum artista, ou ouvindo algum artista que já gosto, enfim. Eu acho, sei lá, é como se tivesse mais, tem mais uma parte dele ali, além do que só a Uhum. voz ou só a performance. Eu acho que mostra um lado mais pessoal deles também, né, que às vezes eles pegam experiências dele ou o que eles estão sentindo pra colocar ali na música. A gente sabe que desde o começo, pelo menos o Jooheon e o IM, eles sempre escreveram a parte do rap deles. E aí depois eles começaram a escrever, fizeram composição, e aí atualmente agora a gente tem 3 compositores dentro do Monsta X, né, o Jooheon, o IM e o Hyunwoo. E eu acho que não somente, eles trazem algo pessoal, mas eles também, de um jeito eles conseguem, encaixar aquilo no conceito do álbum ou na imagem do grupo. E não só isso, eles veem como um grupo, né, que Monsta X, eles sempre trabalham em grupo. E aí eu sempre vejo, assim, um integrante falando: "Olha, eu escrevi essa música assim, 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 mas eu acho que especificamente esta parte da música cairia melhor na voz de tal membro". Então eu acho que essa união do Monsta X e ver tudo como um conjunto, eu acho que deixa tudo mais especial. Aí a gente vê também a conexão deles, né, não só com os fãs, mas a conexão deles entre si. E eles já falaram várias vezes que eles são uma família, né, eles são uma família. Então eu acho muito legal essa parte de eles não pensarem somente, tipo, no conceito do álbum em si, mas tentar encaixar o ponto forte de cada membro, dentro da música que eles estão compondo. É como a Flávia falou, né? Tanto é que o Hyunwoo, ele gosta de falar que às vezes escreve, faz a música, pensando no vocal do Kihan, né? E tipo assim, que ele quer muito enaltecer a voz do Kihan, porque a gente sabe que aquela voz é maravilhosa. Todos eles têm uma voz maravilhosa, tipo, com a evolução deles, a gente consegue ver a evolução também na voz de cada um. Então eles pensam sempre pontos fortes de cada um dos meninos. Eu só queria acrescentar uma curiosidade muito interessante. No álbum Shape of Love, eles têm uma versão que é a versão Digipack, e essa versão foi criada 100% pelos meninos, né? Além das músicas, que tem autorais, tem fotos do Kihan, que ele tirou,
e tem as artes que o Mihawk fez. Então, a capa do álbum é um quadro que o Mihawk fez, e dentro do álbum tem várias artes dele, com fotos do Kihan e várias mensagens e várias coisinhas dos meninos. Então, eles fizeram esse álbum em conjunto, né, essa versão do álbum em conjunto, para presentear os fãs, né, os Momebês, como um álbum que foi praticamente 100%, vamos dizer assim, produzido por eles, né? Eu concordo com as meninas que eles têm essa preocupação de todos eles brilharem, assim, e terem a parte que cada um faz melhor, então eles se preocupam em fazer todo mundo aparecer na parte que melhor se encaixa. E acho que as produções deles aproximam muito mais a gente, faz com que a gente tenha mais vontade de ouvir essas músicas. Eu posso dizer por mim que são as minhas músicas favoritas, sempre as que eles produzem, e acompanhar porque, eles postam, né, o processo de produção, de gravação, então eu acho muito legal acompanhar esse processo todo e saber que eles fizeram tudo da música. Então acho que cria essa conexão maior com a gente, com os fãs, e é isso também, essa do álbum que eles participaram ativamente com fotos e o Mihek que fez a arte, então isso tudo faz a gente querer ter essas coisas, se aproximar mais e conectar mesmo com eles. Bom, agora a gente entra na parte do episódio que a gente vai conversar sobre as passagens do Bom Sex aqui no Brasil, lembrada pelo fandom brasileiro. Algum de vocês chegou aí na primeira vez que eles estavam aqui no Brasil? Se não, né, como vocês fazem parte de fanbases, né, que acompanham informações, vocês podem contar um pouco, né, de como foi a experiência, a expectativa, né, do fandom brasileiro quando eles vieram pela primeira vez. Eu acredito que eu sou a mais velha aqui. Não sei se tem alguém depois de 2017, mas eu presenciei, né, o movimento todo. Em 2017, eles vieram para a América Latina, América do Sul, eu acho que foi Chile e Argentina, eu não lembro. Então, a gente meio que o fandom se movimentou para conseguir mostrar que eles precisavam vir para o Brasil. Teve hashtag, teve várias outras coisas no final de 2017. Aí, em 2018, foi anunciado a turnê e entrou o Monsta X no Brasil. Então, eu não fui pro show, né? Eu não presenciei o show, eu assisti por live. Mas o fandom, tipo, foi a loucura, porque era uma coisa que muito. Que a expectativa estava muito grande, a gente se movimentou, fez listas com nomes de pessoas e, assim, cidades, e tipo assim, a gente fez realmente aquele negócio para levar para as produtoras, aí levaram acho que foi a Monsta X Brasil levou para a produtora, para as produtoras mostrando que tinha fandom aqui. Então, quando isso aconteceu, foi incrível. E a passagem deles aqui em 2018, tipo assim, foi surreal, porque eles não estavam esperando o público brasileiro, essa é a verdade, né? Eles não estavam esperando o que seria um show no Brasil. Então, quando eles chegaram, nunca vou esquecer, eu tava assistindo por live, mas nunca vou esquecer quando o Kihan perguntou, não, eu acho que foi o Kihan mesmo, perguntou por que eles nunca tinham vindo pro Brasil. Por que eles demoraram tanto para vir pro Brasil. Então, isso deixou uma marca neles. Também deixou uma marca no fandom, porque mostrou que, tipo assim, não era impossível eles virem pro Brasil. E com a movimentação do fandom fazia com que eles pudessem ver que realmente existia fãs aqui no Brasil, né? Não só nos outros países ao redor. Então foi uma coisa muito importante que abriu portas para os outros shows que viriam pela frente. Eu, infelizmente, ainda não era MonBebê, não conhecia eles em 2018, mas em 2019, quando eu ouvi sobre, eu fui atrás de vídeos e, assim, os vídeos de 2018 são incríveis do show e realmente tem essa parte que o Kihan fala, por que que a gente não veio antes pro Brasil? Eu quero vir sempre pro Brasil. Então, acho que pro fandom foi um. Eu acredito que, entre nós, eu acho que a única que foi no show foi a Liz mesmo. Eu era Mon Baby há pouco tempo e, na verdade, o show deles em 2018 me pegou desprevenida. Eu não tive como ir. Mas eu lembro que eu vi uma live. Teve uma Mon Baby Santa que fez uma live do show e eu assisti a live completa. E eu acho que foi o primeiro pontapé inicial para eles conhecerem como eram os fãs, né? No geral, a América Latina mostra muita paixão, né? Diferente de outros locais. Mas eu acho que foi aí que começou eles verem que nessa parte aqui da América do Sul e Brasil, enfim, é diferente. Eu acabei não indo, mas eu acompanhei o show de 2018 por lá. Eu não fui, mas
era nítido mesmo o quanto eles ficaram surpresos em ver todo mundo cantando as músicas em coreano e, tipo, muito alto. Eu acho que, tipo assim, um dos maiores marcos desse show foi o fanchete de Dramarama, que foi adaptado para uma versão brasileira com o Monsta X em Brasil, We Love You. E quando o fanchete surgiu e eles não estavam esperando, tipo assim, tem vídeos em que você vê a cara de todos eles praticamente chocados, porque eles não estavam esperando o fanchete tão alto e modificado, né? Porque geralmente é uma coisa padrão. Então, tipo assim, aquilo marcou eles. Eles ficaram emocionados, o Ayami chorou. Então, tipo assim, realmente foi um marco pro fandom pra eles e uma porta escancarada pra eles voltarem sempre. Tanto é que aconteceu uma coisa muito engraçada em 2019. Quando a gente for falar sobre 2019, eu posso tocar nesse assunto. Mas foi muito engraçado. Então, até aproveitar e puxar esse gancho, que aí um ano depois, né, em 2019, o Monsta X retornou ao Brasil. Aí naquela época, um grupo de K-pop vir num ano, depois vir no outro, não é uma coisa que acontece com tanta frequência assim, né? Então, como que foi em 2019? Então, tocando no assunto que eu falei antes, que aconteceu uma coisa muito engraçada. O show 2018 deixou tão impactado os meninos, e eu acredito que, tipo, a empresa, e, enfim, que quando surge, não tinha nem rumores de turnê, não tinha data, não tinha nada, e nem anúncio da Starship. E simplesmente, eu acho que foi a Highway Star, não lembro muito bem agora, mas a Highway Star anunciou o show deles no Brasil. E todo mundo ficou surpreso, porque, tipo assim, como do nada um show do Monsta X no Brasil e nem a empresa deles estavam anunciando. Então foi uma loucura, porque ninguém acreditava que isso ia acontecer. E com alguns dias depois, a empresa confirmou a turnê na Mundial e tava lá a data do Monsta X no Brasil. Se eu não me engano, acho que foi a última data da turnê. Porém, era a última data da turnê, porém foi o primeiro país a ser anunciado na turnê, quando nem a empresa tinha sido nem tinha anunciado. Então, isso para mim mostra o impacto que aconteceu em 2018. E quando eles retornaram em 2019, eu consegui ir, finalmente. Eu consegui ir. Foi além do esperado de 2018, porque 2018 foi incrível, mas em 2019 eles já ainda tinha aquele gostinho, sabe? Do que eles experimentaram em 2018. Então, quando eles chegaram em 2019, eles estavam tipo eles já sabiam o que ia acontecer, eles estavam esperando por aquilo. Tanto é que quando tocou Dramarama de novo, o Jun, tipo, praticamente colocou o microfone pro lado da plateia, para os fãs começarem a cantar o fanchete, porque ele já sabia que ia rolar o fanchete. Então, tipo assim, eles esperavam por aquilo, mas eles também saíram emocionados porque eles conseguiram ver que o negócio foi superior a 2018. Eu acho que o impacto de 2018 fez com que eles viessem pro Brasil em 2019 e fez com que, tipo assim, o Brasil fosse o primeiro país da turnê que não tinha sido ainda confirmada a ser anunciado. Então isso eu achei espetacular. A Highway Star, ela tem uma coisa de, tipo, dar dicas, talvez, dos próximos anúncios deles. E eu acho que é isso que a Liz citou. Eles deram, e assim, ficou muito na cara que seria Monsta X. A gente só precisava de uma confirmação da Starship. Mas eles deram, e a gente ficou, meu, é o Monsta X, a gente tem certeza. E, na verdade, tipo, eu surtei quando veio o anúncio. Na época, eu tinha uma amiga, se eu não me engano, e ela tinha contatos dentro da Highway. E aí ela chegou desesperada no grupo falando, guardem dinheiro, é isso, vai vir. A gente vai vir o quê? Ela vai confirmar Monsta X, aí, tipo, 3 dias depois, tipo, realmente confirmou. E eu lembro que a Starship lançou um vídeo anunciando a nova tour. E aí tinham os locais, as cidades pelas quais a tour iria passar. E mesmo sabendo que teria show, te dá aquela ansiedade por dentro, sabe? E aí, finalmente, foi o show que eu consegui. No show de 2019 eu fui. E realmente, assim, foi um show incrível. O show de 2019 foi incrível. E eu acho que a experiência por mais que você conheça as apresentações do Monsta X, o Monsta X ao vivo, assim, é uma energia no palco que você não consegue olhar nem ao seu redor. Você fica fissurado olhando pro palco, porque, assim, eles têm uma presença de palco insana. O Monsta X, assim, são artistas em todos os quesitos. Então, desde você ver que realmente o microfone está ligado ali, que eles estão cantando mesmo, e por mais que eles estejam cansados e cantem,
eles nunca desapontam e a energia deles no palco é maravilhosa. Então, eu sempre dou a dica de se você quiser ir num show incrível, vá num show do Monsta X. Eu queria trazer uma visão, assim, diferente, porque eu trabalho com shows, eu sou produtora de eventos, e é completamente incomum um artista vir com um período tão curto de tempo. Então, até para outras áreas, assim, no pop, a gente não vê o artista vindo todo ano, um ano seguinte do outro. Então, a explicação que eu tenho é que eles realmente amaram o Brasil, amaram a interação, a empresa amou. E a gente vê isso até nessa vinda deles, tem vídeos dos staffs sorrindo para os Bom-Bebês, acenando para os Bom-Bebês, então eu acho que todo mundo ficou encantado pelo Brasil e é uma parada que nunca mais eles vão deixar de incluir, porque acho que marcou para eles e estamos ali na lista, apesar de falando como produtora de eventos, o Brasil ser um mercado tipo C, então a gente nunca vai ser a primeira opção. Quando eles olham para a América do Sul, o Brasil vai estar sempre na lista deles. Agora, conversando sobre o último show que teve, né, esse mês. Pra quem esteve, como foi a experiência e existe algum momento que vocês consideram inesquecível, que vai demorar pra superar, se superar? Eu acho que ninguém superou até hoje. Na verdade, a gente saiu não superando. Eu que não fui, ainda não superei, porque o que tinha de vídeo e eu fiquei muito triste olhando tudo, então imagine quem foi. Eu acho que eu entrei pensando assim: "Nossa, será que vai superar o show de 2019?". E por mais que as circunstâncias sejam diferentes, porque o I.am tá no exército e, bom, depois a gente traz o trauma, né, e o ONU não estar mais no grupo. Mas atualmente, a formação atual já estar sem o ONU e estar com o Chan Ki-un no exército, e vindo só com 5 membros, mesmo assim a gente sentindo falta disso, na minha concepção, o show deste ano de 2026 superou o show de 2019. Assim, a energia dele estava insana. Eu vi muito Mobebe comentando a diferença do Shonu no show de 2019 para esse show. Então, ele estava interagindo muito mais. Eu acho que nos primeiros shows ele foi um dos que ficou mais chocados, porque a gente berra muito, né? Todo mundo saiu com dor de garganta do show, acredito. Tá todo mundo um pouco rouco também, eu acho que até a Ju comentou que tá rouca, eu tô rouca, a Liz tá rouca também. Eu acho que, pensando, acho que os 3 momentos mais especiais na minha opinião, um foi eles descobrindo como que cantava a sample do Warrant, porque eles não tinham noção do que era cantado ali na parte do funk, e aí eles aprenderam e eles acharam o máximo, tanto que até o momento a gente foi o único país que eles saíram do roteiro do show e tocaram do Orantes novamente no encore. Eu acho que a outra parte que ficou na minha memória foi uma parte espontânea dos fãs falando: "Eu não vou embora", e eles, assim, acharam o máximo também. E aí ninguém estava esperando o Joohong pegar o celular, gravar a gente e ele falar que ia usar a nossa voz no sample em uma música dele futuramente. E eu acho que, pra mim, pra Liz, eu acho que pra todos os Monbebe, a Monsta X Brasil, que a Ju faz parte também, era, uma fanbase parceira que estava junto com a gente organizando ali os projetos pro show, né. Então acho que a parte do vídeo homenagem, onde a gente pediu pra vários Monbebe enviarem fotos pra gente fazer o vídeo, e a gente mostrar todo o carinho e o amor que a gente tem pelo Monsta X e que a gente esperou eles por esses 7 anos, e ver a emoção deles, principalmente do Kihan e do Miyuki, foi, assim, algo muito especial. E eu comento com a Liz que a gente ficou muito chocada. Eu vi vários Monbebe chorando nessa hora. E eu e a Liz, a gente comenta até que o Kihan e o Miyuki se seguraram muito pra não chorar também nessa hora. Mas eu acho que foi um momento muito especial, porque eles viram o carinho que a gente tem, né, passaram muitos anos, então eu acho que talvez eles ficam com isso na memória do tipo: "Será que eles vão receber a gente da mesma forma?". Porque se passaram 7 anos, né, não foi pouco tempo. E ver que a energia foi a mesma e que eles se divertiram, que a gente se divertiu, foi um show muito, muito especial mesmo. Aproveitando o gancho da Flávia, realmente, assim, eu achava que não ia superar 2019 por N motivos, né? Tipo, um show set, o último show com o grupo completo, mas eu
saí de lá em êxtase. Até agora, quando eu fecho os olhos assim, eu consigo sentir toda a energia e tudo que aconteceu no show. E foi incrível, sabe? Eu fico até emocionada em lembrar. E saber que, tipo, só tinham 5 ali e eles conseguiram preencher todas as lacunas e tudo que tivesse faltando ali. Tipo, eles preencheram aquele palco enorme sem precisar de dançarinos, extras e nada, só eles. Então, é incrível, tipo, é uma energia surreal. Os momentos são praticamente o mesmo, porque somente a parte do John, né, de que ele gravou e ele, tipo, ele colocou pra tocar e ficou tocando lá no fundo, a gente cantando Eu Não Vou Embora. Então ele realmente gravou pra usar depois. E outra parte que, tipo assim, fora o vídeo, tudo, uma parte que me deixou muito, assim, pra mim vai ser muito inesquecível, é justamente o solo do John. Porque nas outras turnês eles sempre faziam solo em dupla, em trio, e tipo assim, eles fizeram, né, vários solos sozinhos, mas ver o John sozinho cantando é incrível. Tipo assim, ele tem um carisma hipnotizante, você não consegue tirar os olhos dele. Aí ele exala uma energia, tipo assim, incrível que você parece que puxa você pra perto dele. E ele tava sozinho num palco enorme e ele conseguiu preencher tudo ali. Tipo assim, era como se naquele palco Lee Ji-hoon tava ali, entendeu? Tipo assim, é incrível, eu não consigo nem explicar. Então, ele cantou o Sting e cantou, acho que Touch the Sky, eu não me lembro muito bem o nome, mas eu acho que é essa. São dos álbuns solo dele recente. E, tipo assim, o cara é incrível mesmo. E sobre o vídeo, queria falar um pouco sobre o vídeo, né? Porque realmente eles ficaram muito emocionante. E a gente queria sair um pouquinho da questão engraçadinha, né? Em outros países teve muito isso de mostrar o dia a dia dos Monbebês, uma coisa mais suave. E como a gente fazia tipo 7 anos que a gente não via ele, 7 anos que a gente tava esperando por aquilo, e muita coisa aconteceu nesses 7 anos, muita coisa aconteceu no fandom brasileiro nesses 7 anos. Então a gente queria pegar uma base de uma promessa que eles fizeram e que a gente fez pra ele em 2019 e usar no vídeo. Então eu acho que foi isso que deixou eles emocionados, principalmente o Kihan e o Mihak, né? Porque a gente usou essa base a gente prometeu, a gente disse que ia continuar ao lado de vocês e quem tá aqui realmente continuou ao lado de vocês. Quem tá participando desse vídeo realmente continuou ao lado de vocês. Então eu acho que eles não esperavam por isso, porque durante a turnê os vídeos foram mais, vamos dizer assim, mais leve. Vídeos mostrando o dia a dia das Monbebês, tudo. E quando chega aqui, a gente toca na ferida, entendeu? Então, meio que eles ficaram muito emocionados, muito mesmo, todos eles. O Shonu agradeceu o vídeo, o Miyake também agradeceu, o Kihan tipo, também agradeceu. Ele se segurando o tempo todo pra não chorar. Então, tipo assim, foi incrível e eu sinto que a gente teve o dever cumprido, né? E realmente ficou um momento que vai ser inesquecível pra todo mundo que tava lá no show. Tanto pra gente, como pra eles. Eu tenho o pensamento de que o melhor é sempre o próximo. Então, por mais que em 2019 tivessem os 7 juntos e ter sido um show extremamente especial, eu acho que o melhor vai ser sempre o próximo, que a gente vai estar com a memória fresca. Eu ainda não superei, não sei se eu vou superar um dia, tô ainda rouca desse show, minha voz não voltou ainda. E pra mim foi especial porque foi o primeiro show que eu pude vê-los de pertinho, pude tirar foto com eles, pude interagir com eles, conversar um pouquinho, ter eles olhando pra minha cara. Então, assim, pra mim teve um sabor bem especial esse show. E o vídeo, meninas, vocês arrasaram muito na ideia. Eles realmente se emocionaram e foi legal demais ver eles se emocionando e lembrando das coisas que eles falaram em 2019 e falarem no show. Nossa, agora eu lembrei disso que a gente falou. E se emocionarem com esse tempo todo de espera e da gente continuar lá esperando por eles e com a mesma energia de 7 anos atrás. Então, acho que esse show foi muito especial. E completando o que eu também, primeiro show que eu vi eles de pertinho, basicamente. 2019 eu fiquei na Premium, mas eu fiquei um pouquinho mais longe. E, tipo assim, valeu cada segundo, valeu cada centavo. Tipo, eu nunca vou esquecer a cara do Kihan olhando pra mim e sorrindo com os olhos bem fechadinhos, um sorriso enorme. Então, tipo assim, é muito bom quando você consegue ter essa oportunidade de chegar um pouco mais próximo deles, entendeu? Então, ficou muito marcado em mim isso, assim, entendeu? Esse show vai ficar muito marcado no meu coração e eu não vou conseguir superar nunca, também por esse fato de ter conseguido
ver eles de perto, tirar foto, dar tchau, entendeu? Tipo, ter conseguido a grade e ter interagido com o meu bias. Te amo, Riauan. Meu Deus, tô com saudade. E como foi, assim, vocês contaram um pouco da experiência de vocês com performance, com o show em si. Mas como foi a experiência, assim, com outras MonBBs? Como que tava a plateia? Show de K-pop tem muito interação de troca de mimo, photocard, até interação na fila. Tem muito vídeo de interação de MonBB no Instagram que eu vi. De gente entrevistando outro MonBB na fila. Como que foi a experiência, assim, pra vocês também com a interação com os fãs? Eu e a Lisa, a gente fez brinde. A gente distribuiu, inclusive, nossos brindes. Nossos brindes acabaram em poucos minutos. A gente juntou todas, a Central MonBB mais as outras parceiras, incluindo, né, a Monstex Brasil. A gente fez um brinde que era uma carteira de identidade brasileira de cada membro. E a gente colocou nomes brasileiros ali. Foi a ideia de uma outra MonBB que ela tem uma página para eventos do Monstex aqui em São Paulo, a Gambler Crew, e ela deu essa ideia de colocar os nomes em português também. E aí o que eu achei mais interessante foi que o fandom começou a adotar os nomes brasileiros. Então você chegava, via, tipo, todo mundo postando todos os brindes que recebeu, ou brinde que trocou. Muitos MonBB, tipo, um elogiando, falando, nossa, eu adorei essa roupa também. A gente lançou a ideia para o show de fazer um dress code com estrelas, e eu vi muito MonBB na fila que aderiu a essa ideia. A gente sempre falou que tipo, não é obrigatório, mas quem quisesse poderia ir. E eu fiquei muito feliz que muitas pessoas, então, tipo, era a gente com tic-tac de estrela, brinco de estrela, estrela em acessório, seja colar, corrente, alguma coisa assim. E eu vi muita gente, tipo, inspirada também em looks do Monsta X, no geral, especialmente relacionado a algumas eras, ou MV, ou alguma roupa icônica. Comparado com 2019, apesar de 2019 ter tido mais pessoas no show do que este ano, eu vi uma interação muito maior de MonBB. Eu acho que ficou toda essa espera por 7 anos e ficou uma união muito grande. Então, eu gostei muito disso. Vieram MonBB de outros países também, especialmente aqui da América Latina. Então, eu vi gente que veio da Argentina, Peru, teve gente que veio do Paraguai, Colômbia. Então, foi uma união muito legal. Teve realmente muita interação. A gente teve tanto ajuda de pessoas ajudando a entregar a parte dos projetos, né? Seja o banner, os outros projetos que a gente fez também. E eu acho que estava uma união muito legal de MonBB para o show, tanto na fila quanto dentro do local. Então, assim, não teve empurra-empurra dessa vez, que foi um ponto negativo do show de 2019. Então, cada um estava no seu espaço, estava todo mundo curtindo, a gente estava feliz, eles estavam felizes. Eu acho que foi uma experiência maravilhosa, tanto a gente, né, MonBB como um fandom em si, tanto para eles, mas eu acho que essa parte de interação dos MonBBs entre si, esse ano foi bem especial. Falando em questão da união, tudo, também teve a questão dos brindes. Eu voltei pra casa, tipo, com uma sacola cheia de brindes. Então, eu acho que esses 7 anos, a expectativa de ver os meninos, de ver o fandom, de interagir e tudo, fez com que muita gente quisesse demonstrar esse carinho. Então, teve muita troca de brinde, teve muita gente que fez muitos brindes. Eu mesma fiz um que fez o maior sucesso, que foi as Scrushes com as estampinhas dos bonequinhos deles. Mas, assim, foi incrível. Dentro lá do local, teve gente que conseguiu sair para comer, teve gente que conseguiu ir no banheiro e voltou e o seu lugarzinho tava ali, guardadinho, entendeu? Ninguém tomou conta, ninguém roubou. Então, tipo assim, todo mundo se ajudou. Então, com a experiência, assim, comparado realmente com 2019, esse show, assim, em termos de união do fandom, de ajuda, de brindes e de tirar foto no meio, na fila e pessoas que só se conheciam na internet e do nada você via elas se encontrando assim no meio da rua e se abraçando e tirando foto e todo mundo feliz. Então, tipo assim, foi incrível. Foi uma energia incrível. Eu acho que a gente já entrou com essa energia que tava na fila e quando a gente chegou lá dentro, tipo, só foi surto atrás de surto e gritaria e comemoração e felicidade. Então, tipo assim, foi tudo junto, entendeu? Então, eu acho que esse show
foi incrível também por esse lado, porque o Fandom, ele se ajudou, o Fandom, ele se uniu. E o Fandom fez de tudo pra que as coisas conseguissem dar certo, né? E eu acho que o Bom Bebê é um fandom muito criativo. Acho que basta uma começar que aí todo mundo começa a se mobilizar e ter ideias diferentes e todo mundo quer participar e fazer um brinde. Então tinha muita coisa, além de ser um ano de Copa do Mundo, então tinha figurinhas dos membros, tinha de tudo, assim. Tinha um AM de tamanho real que foi parar no palco. Então, assim, a criatividade dos Bom Bebês é surreal, assim. E essa parte da gente ter amadurecido, né, nesses 7 anos, acho que fez muita diferença pra no show, porque, por exemplo, em 2019 eles pediam muito para o pessoal ir um pouquinho mais pra trás, porque estavam empurrando o pessoal da frente. Esse ano a gente não viu isso acontecer, a gente viu os Bebês se respeitando, respeitando o espaço um do outro. Aconteceu isso que a Liz mencionou, do pessoal conseguir sair para usar o banheiro e voltar para o mesmo lugar que estava. Então acho que esse amadurecimento fez a diferença, assim, somos todos adultos agora, um fandom mais velho, né. Então acho que é isso, amadurecemos, mas a nossa criatividade e energia se manteve. E sobre a carteirinha de identidade, tipo assim, é incrível saber que o Mihawk já sabe que ela existe. Porque ele queria o CPF, a gente já tá aqui pronto. Miguel Henrique, o seu CPF. Aí eu tô com. Tá eu e a Letícia aqui só sofrendo com os relatos de Sim, experiências que a gente não foi. concordo totalmente com você. Eu gosto muito. Eu tive a oportunidade de ir em alguns shows já. Infelizmente, o do Monster X não foi um desses. Mas uma das coisas que eu mais gosto, além do fato de estar indo ver meu artista favorito, é toda essa experiência que a gente tem com outros fãs no show. Especialmente no meu caso, que os shows que eu fui. Só teve um que eu tinha companhia, nos outros todos eu fui sozinha, então eu acabei conhecendo e fazendo amizades na fila. Então, toda essa troca que a gente tem naquele momento, graças a Deus, eu só tive experiências boas com isso até hoje. Mas eu gosto muito dessa troca de conhecer as pessoas, saber de onde elas vieram. E aí, ter algumas pessoas que vendem, né, a sua arte, e as pessoas que entregam um brinde, igual vocês são das fanbases e tal, e preparam os brindes, etc. Eu acho isso tudo, assim, muito incrível, é o tipo de coisa que eu fico pensando, e nossa, é tão bom ser fã, é tão bom fazer parte disso, tipo, ai, é uma coisa que eu gosto muito. Sim, ai, ou ir em show é uma experiência completa, assim. Você não tá lá só pra ver o artista, você tá lá interagindo. É tudo é muito lindo, assim. Você sai, parece que você tava num outro universo paralelo. Sim. É uma experiência muito louca. E aí, a gente chega no final do nosso episódio. Então, pra finalizar, pra quem ainda não conhece Monsta X ou tá começando a conhecer eles, qual música, MV ou outro tipo de conteúdo vocês recomendariam como um ponto de partida para entrar de cabeça no grupo? Eu acho que tem que ouvir o primeiro álbum, Trespass, que é o debut, e Dramarama, que é o First Win, então importante ir por essas, mas Do What I Want, que tem o nosso funk brasileiro ali, também é bem especial. Assim, eu sou suspeita pra falar, porque eu amo todas as músicas e então eu sou muito suspeita pra falar, mas eu acho que essas 3 são importantes. Eu recomendaria Love Killer, porque Tio Rony mudou a minha vida quando ele disse, ah, diz a mim que eu enches, e eu acho que outras pessoas deveriam ter as vidas mudadas também. Eu recomendaria também do Era One, né? Porque é uma música que tem ali a essência do funk brasileiro. E, tipo, é sensacional a música. Mas eu também indicaria os primeiros álbuns, né? Hero, que é uma música que, tipo, furou a bolha. Então, tipo assim, quase praticamente todo mundo que gosta de K-pop conhece. E sobre conteúdos, eu acredito que, tipo, Monsta X Ray, a primeira, a segunda e a terceira temporada é incrível. E também Right Now, que, tipo, Monsta X Right Now, tipo, é incrível ver eles passando por certas situações. E então você consegue ver a dinâmica deles ali também. Mas o Monsta X Ray é a porta de entrada para você conhecer a personalidade dos meninos. É esse daí. Eu concordo com a Ju sobre o Três Pés. Eu concordo com a Liz também sobre Hero. Afinal, Hero foi a música que me trouxe ao Monsta X. Mas eu quero. E Love Killer é muito boa também.
Mas eu gostaria de adicionar nessa lista Gambler, porque eu acho que o Ju-hoon foi sensacional nessa title. E o MV também é muito bom. É um dos poucos MVs do Homosex que mostra pelo menos uma historinha ali também, sabe? Então foi um MV muito bem feito, eles estão maravilhosos também ali e a música é muito boa mesmo. E já que a Liz citou já o Monsta X Ray e o Right Now, eu acho que a gente pode falar do reality atual, que é Momogun, né? Então vai ter conteúdo novo. Eu acho que já lançou conteúdo novo. Não é tanto uma loucura que nem foi o Right Now e o Monsta X Ray, mas é bem engraçado também. Porque o Monsta X, eu normalmente falo que o Monsta X é tudo doidinho, né? Ninguém é normalzinho ali, ninguém bate bem da cabeça. E aí, quando junta tudo e vira uma zona, eu tenho um pouco, às vezes, de dó dos staffs, que precisam ficar correndo atrás deles ou fazendo as coisas, porque às vezes o Monsta X tá num nível assim que às vezes os staff não conseguem nem acompanhar. Outro conteúdo que eu queria recomendar é o Monsta X on Vacation, acho que é assim. Que eles estão numa casa lá, daquelas tradicionais, e eles estão passando, tipo assim, um final de semana. E é muito engraçado porque você vê eles se virando pra cozinhar e pra fazer as coisas. E uma das partes mais engraçadas que eu gosto é quando eles tentam descobrir como fazer café. E eu lembro que, tipo assim, a gente aqui no Brasil consegue fazer café de pó de um jeito muito fácil. E eles lá sofrendo pra conseguir fazer um café usando pó. Então, tipo assim, é um conteúdo muito legal. Um conteúdo muito engraçado que você ri também do começo até o final. Ah, agora eu também quero indicar. Como eu já me mostrei extremamente obcecada pelo álbum deles em inglês, eu vou indicar o álbum All About Love, mais a música You Can Hold My Heart, que eu sou extremamente obcecada por essa música. Ela direto ela aparece na minha cápsula do tempo do Spotify. Então, tá aí também a partezinha de indicação. Muito obrigada, meninas, pela indicação, né, de vocês. E a gente chega no final do primeiro episódio que já fica aí um spoiler para quem tá ouvindo. Essa é a parte um da gente conversando sobre Monsta X, tem a parte 2, mas a parte um a gente termina por aqui. E eu queria agradecer muito por vocês terem aceitado o convite. Então, muito obrigada, Letícia, Liz, Flávia e Ju, por aceitarem o convite para estar aqui comigo conversando sobre o Monsta X. Eu agradeço por terem chamado a Central Moon Bebê e que todo mundo que esteja ouvindo sigam a gente, porque vamos ter muitos projetos futuros para comeback e para futuros shows. 2028 vem aí, a IM fora do Exército, então sigam para que a gente consiga fazer tudo certinho e fazer do próximo show mais incrível do que foi o show desse ano. Obrigada, Mari, pelo convite. Em nome da Monsex Brasil, a gente agradece por participar. Foi incrível esse episódio, estar com as meninas da Central aqui falando um pouquinho do Monsta X. E sigam também a Monsta X Brasil. A gente estava inativo no Twitter, mas aí com essa volta do show, estamos treinando para voltar. E Instagram, estamos mais ativos. Aproveitando que a Alice falou sobre o Monsta X Ray, Right Now, tem legendado no YouTube da Monsta X Brasil. Então assistam Monsta X-Ray 1, 2 e 3. Agradeço muito a vocês pelo convite, né, de ter convidado a Caos e estou muito feliz por poder estar aqui representando a equipe também. Muito obrigada pelo convite, mas eu acho que a Liz falou o que eu queria dizer também. Eu quero agradecer. Na verdade, foi um susto receber a mensagem de vocês, mas eu fiquei muito feliz por aceitar o convite e falar desse grupo que a gente ama tanto, que é o Monstro. Então é isso, gente. Muito obrigada por escutar o nosso bate-papo até aqui e até o próximo episódio. Parte 2.